A expectativa, quando o Brasil elegeu um novo governo, é que o novo governo, com o capital político das urnas, conseguisse movimentar a economia. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo porque o governo Bolsonaro, no meu modo de ver, não tem um projeto de crescimento, não tem um projeto econômico claro. Está tentando aplicar no Brasil de 2019 ideias que já foram testadas e comprovadas como insuficientes, sabe? Fracassaram. Qual é a ideia que a equipe econômica do governo Bolsonaro está propagando? O importante é fazer reformas estruturais, começando pela Previdência, para gerar confiança na economia brasileira e permitir que os empresários e os consumidores comecem a ter confiança para gastar. É o famoso choque de confiança produzido por reformas estruturais. Não quero dizer que o Brasil não precise de reformas estruturais, precisa, não necessariamente, não estas, mas precisa. O que eu quero dizer é o seguinte, é que você, para recuperar uma economia combalida, não pode depender disto. Você tem que ter uma política econômica que cria algum estímulo, sabe? E isso aqui não está acontecendo. Vamos combinar o seguinte, né? Que o Bolsonaro pode ser criticado por muita coisa, mas não por estelionato eleitoral, né? Porque só se enganou quem quis se enganar. Ele estava dizendo o que disse, o que está fazendo, avisou. Quando não avisou, a oposição a ele botou todos os vídeos relevantes nas redes para as pessoas verem o que era Bolsonaro. E não tem, na verdade, surpresa nenhuma. Talvez seja pior do que o esperado, mas não surpresa propriamente, estelionato não pode se dizer que houve. Então quem votou em Bolsonaro, se não é uma pessoa despreparada, que não teve chance de se informar, é responsável. Quem ficou neutro no segundo turno é responsável por isso, entende? Aí é a questão da elite brasileira, da classe média brasileira, perceber o dano que está fazendo ao país ao permitir que chegue à presidência da República um presidente totalmente despreparado para o cargo. E tem precedentes. Bolsonaro não é um fenômeno isolado na história brasileira. Os precedentes estão aí. Jânio e Collor. O que tem em comum Jânio, Collor e Bolsonaro? A direita não consegue ganhar da esquerda na eleição e inventa um populista espalhafatoso para derrotar a esquerda. Só assim que a UDN conseguia chegar ao poder antigamente e só assim se derrotou o Brizola e o Lula em 89 e agora de novo. Entende? Então, curiosamente, os precedentes que existem para o Bolsonaro não terminaram o seu mandato. Vamos ver se o Bolsonaro consegue chegar ao fim do seu mandato, né? Essa é uma questão que ainda está em aberto. É difícil fazer uma generalização, sabe? Porque houve várias fases da política econômica nos governos Lula e Dilma, nesse longo período, sabe? O governo Lula começou com uma fase ortodoxa, que foi basicamente a continuação do que o Pedro Malan vinha fazendo, né? Depois houve uma mudança de rumos com a entrada do Manteiga e da Dilma na Casa Civil, com uma mudança do governo Lula na direção do desenvolvimentismo, que foi bem sucedida, essa segunda fase. Quando o Lula transfere o poder para Dilma, isso é uma coisa que todo mundo esquece. As pessoas querem esquecer, né? A mídia tradicional quer esquecer. A Dilma entra em 2011 e faz um choque ortodoxo, com ajuste fiscal importante, elevação da taxa de juros, contenção do crédito, porque ela tinha a avaliação correta de que a economia brasileira em 2010 estava superaquecida. Só que talvez o governo brasileiro tenha pesado na mão naquele momento. Derrubou demais a economia em 2011 e as tentativas posteriores do governo Dilma de reativar a economia não foram bem-sucedidas. O fato é que a crise de 2015, 2016, não pode ser atribuída, no meu entender, senão em pequena proporção, aos erros de política econômica do governo
Dilma. Houve erros? Houve. Importantes? Sim. Mas nada que justifique uma recessão daquele tamanho. A recessão de 2015 foi o fruto de choques externos, perda de termos de troca, importante em 2015, mas sobretudo de fatores internos. Lava Jato e seus efeitos desestruturantes sobre várias cadeias produtivas, né? A tentativa de dar um golpe na presidente recém-reeleita, que foi feita assim, olha, é difícil, vamos fazer uma sabotagem, custe o que custar, vamos derrubar esse governo, nem que seja danificando a economia. Foi isso que foi feito. Pautas bombas, cerceamento do governo. Em que medida o interesse externo, especialmente americano, na derrubada da Dilma Rousseff, pode ter sido motivado pelos BRICS, pela participação do Brasil nos BRICS? É difícil saber, né? Porque essas coisas não acontecem à luz do dia, né? Mas é uma conjectura muito plausível que isso possa ter pesado. Eu não digo que tenha pesado tanto, por exemplo, quanto o pré-sal, ou Petrobras, ou petróleo, né? Mas pesa por quê? Por que é razoável imaginar que pesa? Porque o que são os BRICS? É um mecanismo de cooperação que envolve o Brasil, a maior nação da América Latina, né? Em aliança, não digo aliança, mas em cooperação permanente e contínua com dois adversários dos Estados Unidos, a Rússia e a China. Sabe o que dificulta avaliar isso? É que os americanos têm a vantagem de operar por intermédio dos seus prepostos locais. Entende? Então eles encontram na elite brasileira um monte de sujeitos disponíveis para fazer o trabalho deles. Então eles não precisam atuar diretamente, se identificar como os agentes, mas a influência externa provavelmente existe, né? Eu mesmo, né, eu relato isso no livro, as dificuldades que eu tive em Washington, relatadas em detalhe no livro, os embates, as dificuldades que eu tive em Xangai, têm influência externa, sem dúvida, entende? Ainda que os operadores dessas dificuldades sejam brasileiros. E às vezes esses prepostos dos interesses externos são relativamente francos e dizem, eu conto isso no livro, dizem, olha, o Tesouro Americano está reclamando de você. Ou o Tesouro Americano quer isso, quer aquilo, entende? Porque esses vira-latas nacionais, desculpe a ênfase, esses vira-latas nacionais se orgulham de receber mensagens do Império, entende? Então nem escondem que estão agindo como prepostos às vezes, né? São autoridades. Por exemplo, o ministro Joaquim Levy, que foi nomeado pela Dilma na fase final. Outro exemplo são funcionários do governo brasileiro indicados pelo Meirelles que atuam para me desestabilizar em Xangai. O presidente do Banco Central do governo Temer, o Ilan Goldfein, muito ligado aos Estados Unidos também. Né? Se você vai ver, por exemplo, quem são as firmas que investigam para desestabilizar os brasileiros que atuam de maneira mais independente. São certas firmas de advocacia americana contratadas para criar problema, entende? Baker McKenzie, por exemplo, a mesma que atuou, eu soube recentemente, na questão da Petrobras, atuou contra mim em Xangai. Havia diferenças entre o Fundo Monetário dos anos 80 e o Fundo Monetário que eu encontrei em 2007, mas havia também continuidade, entende? E nós tentamos melhorar, mudar o fundo. Conseguimos alguma coisa, principalmente no período do Dominique Strauss-Kahn. E a crise de 2008 nos Estados Unidos e na Europa abriu um terreno, porque ela deixou vulnerável o status quo, entende? Então, nesse ambiente, nós conseguimos algumas mudanças significativas. Só que quando a crise amainou na Europa e nos Estados Unidos, e quando derrubaram o Strauss-Kahn, naquele episódio famoso em Nova York, o que nós tínhamos conseguido houve um retrocesso, entende? Foi parcialmente desfeito, eu conto isso no livro, entende? Como nós conseguimos avançar até certo ponto, mas aí eu digo num capítulo, o Império contra-ataca, entende?
E aí se restabelece o status quo, práticas anteriores, né? E é nesse momento que os BRICS decidem, bom, é assim, então tudo bem, nós vamos tentar fazer o nosso próprio banco, o nosso próprio Fundo Monetário. Os BRICS atuaram conjuntamente a partir de 2008, sabe? Por iniciativa da Rússia, que procurou o Brasil, a China e a Índia e propôs um mecanismo de coordenação, né? Não por acaso a primeira cúpula dos BRICS, dos líderes dos BRICS, foi na Rússia em 2009. Né? E nesses 10 anos, ou mais de 10 anos agora, né? De 2008 até hoje, os BRICS, em um primeiro momento, estavam atuando conjuntamente para tentar reformar as instituições internacionais existentes. E nós tivemos algum sucesso no FMI, no Banco Mundial, sabe? Algum sucesso graças à atuação conjunta dos 4 países e mais depois a África do Sul, que se juntou ao grupo em 2011. Mas em determinado momento, os BRICS perceberam que a resistência à mudança em Washington era muito grande, maior do que a gente talvez pudesse supor. E aí os BRICS não fizeram nenhum escândalo, não fizemos nenhum tumulto, mas continuamos em Washington, continuamos trabalhando no Banco Mundial, no Fundo Monetário, mas resolvemos abrir o nosso próprio caminho. O Brasil foi, se não o motor dos BRICS, foi certamente um dos motores dos BRICS, no período que vai de 2008 até 2014, mais ou menos. A iniciativa, como eu disse, foi da Rússia, mas o Brasil abraçou esse mecanismo de cooperação e com a capacidade que tem o governo brasileiro, estou me referindo não só às lideranças políticas, mas à máquina pública brasileira, sabe? As carreiras de Estado, o Itamaraty, as nossas embaixadas. Essa máquina brasileira atuava de maneira sistemática como motor dos BRICS. Com a mediocridade do governo Temer e agora com esse governo Bolsonaro, o Brasil não vai sair dos BRICS, acredito, mas não tem mais liderança, nem peso, sabe? Esse peso se deslocou para a China, que vai crescendo, vai se assumindo, vai ganhando experiência, mas não é a mesma coisa, porque a China tem uma agenda estreita, não tem agenda tão abrangente que o Brasil tinha nessa época, sabe? Então, se essas instituições que nós ajudamos a criar estão prejudicadas pelo fato de que um motor dos BRICS está avariado pelas suas dificuldades internas, né? Você pode discutir os erros que se cometeram, é sempre possível discutir, mas o fato é que o Brasil foi um país diferente, digamos, entre 2003 e 2014, não é? Mesmo no início do governo Lula, quando a equipe econômica ainda era muito continuista, Palocci e Meirelles, você já tinha no Ministério das Relações Exteriores o Celso Amorim, o Samuel Pinheiro Guimarães, abrindo novos caminhos, né? E quando o Lula substitui o Palocci e coloca o Manteiga, aí você passa a ter uma atuação já mais autônoma, mais independente, também na área econômica e financeira, né? E é importante que o brasileiro saiba disso, saiba do papel que o Brasil desempenha, não é teórico, é uma coisa que o Brasil fez em determinado momento da sua história. E pode voltar a fazer se superar essas dificuldades em que se encontra hoje.